E todos vocês que estão aqui, todos os que estão conectados são bem-vindos. Continue conosco, porque estamos iniciando o mês de maio. O mês de março foi bom, o mês de maio vai ser muito melhor. Assim que não perca a mensagem que vai te conduzir a uma etapa de glória, de vitória e de bênção. Amém? Quem crê nisso? Então, o nosso tema é o slogan da nossa igreja. Fluindo no quê? Fluindo. Isso é muito compromisso, muita responsabilidade, muita grandeza, muito poder, muita obediência, muita fé, muita confiança em Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Quem crê nisso? E na sua palavra então está escrito que nós temos a mente de Cristo, porque Ele habita em nós. Então nesse mês de março o tema é fluindo na mente de Cristo. E o tema de hoje, dentro desse tema, é vencendo o mal com o bem. Eu já dei um spoiler no domingo passado e hoje vamos entrar mais profundo nisso. Amém? Então, quando nós fluímos nessa mente de Cristo, nós vamos estar manifestando a vida de Deus, manifestando a glória de Deus, manifestando o amor de Deus, manifestando o poder de Deus, manifestando a saúde de Cristo, manifestando as riquezas de Cristo. Quem crê nisso? Aleluia. Então, ter a mente de Cristo significa ter os mesmos padrões. Ter a mente de Cristo significa ter os mesmos padrões e pensamentos de Cristo. Ter os mesmos padrões e pensamentos de Cristo. A palavra diz que nós temos. Se a palavra diz, é para nós vivermos e experimentarmos essa verdade. Amém? É uma perspectiva de vida que se guia pela humildade, compaixão, tudo isso, a mente de Cristo. É uma perspectiva que se guia pela humildade, diga humildade, compaixão, amor, obediência a Deus. E é isso que você vai manifestar. E é isso que eu vou manifestar. Amém? Isso é de muito compromisso. Então, pensar como Cristo pensa implica em adotar então uma perspectiva que valoriza, diga que valoriza. Isso significa que você não vai deixar em segundo plano, mas que valoriza o amor e aquilo que você é cheio, a paciência. Ser cheio da paciência, né? Paciência, bondade, justiça e verdade. Então, a mente de Cristo implica em adotar uma perspectiva que valoriza o amor, a paciência, a bondade, a justiça e a verdade. Se tudo isso flui através de nós, nós estamos fluindo naquilo que Deus é, ou seja, na natureza divina. Fluindo nesta natureza divina, nós vamos então agir com poder, com governo e com autoridade. Mas se nós nos movemos ao contrário da perspectiva, do pensamento de Deus, nós podemos falar palavras, mas essas palavras não vão ter poder, não vão ter efeito. Nós temos que ter essa experiência de vida. Significa então ter, não esqueça da justiça de Deus. Significa ter os mesmos valores e modo de pensar e agir de Cristo. Ter a mente de Cristo significa ter os mesmos valores e a forma de pensar
e agir, forma de pensar, que muitas vezes eu posso pensar e não agir em função desse pensamento. Então eu tenho que pensar e agir nesse pensamento. Se eu estiver fluindo assim, as bênçãos do Senhor me seguirão e me alcançarão. Amém? Quem crê nisso? E eu decreto que nesse mês de maio, a bênção de Deus vai te alcançar. A bênção de Deus vai te envolver. Você vai experimentar a grandeza, a riqueza de Deus na sua vida. Porque estamos tendo um ensinamento. Você vai aplicar esse ensinamento, essas ensinanças, e então as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Então isso envolve uma mudança de mentalidade. Se eu penso em confiança, em obediência a Deus, e então eu vou receber as bênçãos do Senhor, porque eu estou agindo nesta nova mentalidade, nessa natureza, que não tem bondade na vida. Deus está nos trazendo esses ensinos e perfeita vontade de Deus, de vivermos em vitória. Então, através e a partir dessa mente, eu vou interpretar as coisas deste mundo, através da mente, através dessa lente de Cristo. Vou então interpretar e interagir com esse mundo que me rodeia, não através da mente humana. Vou interpretar esse mundo e vou interagir com esse mundo através da mente de Cristo. Isto muda muito a nossa maneira de agir e de pensar. Então, nós tomamos decisões na natureza adâmica, é de medo, é de insegurança, é de inferioridade, é de mediocridade, é de complexo, é de inveja, é de ciúme. Mas na mente de Cristo não entra estes adjetivos ou estes atributos. Eu devo agir conforme a mente de Cristo. Isso muda tudo. Diga, vai mudar tudo na minha vida. Vai ficar tudo para trás, toda essa miséria, essa pobreza, esse medo, essa insegurança, esse sentimento de inferioridade. Vai, porque eu tenho agora a mente de Cristo, e a mente de Cristo me proporciona a vida de Deus, que é uma vida de poder, uma vida de governo, uma vida de autoridade, uma vida de alegria, uma vida que contagia aqueles que estão perto de nós. As pessoas vão olhar e vão ver, vão querer o nosso Cristo. Aleluia. Então, nós encontramos essa palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, Paulo diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que grandeza. Se eu fosse você, eu gritava: nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu não tenho uma mentalidade de órfão, de abandonado, de desprezado, de esquecido, de pobre, miserável, medroso, acompressado. Eu tenho a mente de Cristo, que com o poder da palavra criou todas as coisas. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja separação da terra seca e da água, e houve. E aí ele criou o ser humano semelhante a ele. Esse ser humano que criou semelhante a ele teve essa queda no pecado. Mas agora Jesus Cristo veio e nos religou com Deus Pai. E isso nos deu a condição de termos a mente de Cristo, para atuar nessa mente. Aleluia. Então, nesta mente, você recebeu uma arma, uma ferramenta, uma capacitação. Não é sua, você recebeu
Quando você recebeu Cristo no seu coração, você recebeu essa arma, essa capacitação, essa ferramenta para agir nessa mente de Cristo que te habita. Isto faz toda a diferença do que continuar agindo e pensando com uma mente adâmica, pecadora, que ficou lá para trás. Então, não se pode, agora que eu tenho a mente de Cristo, nessa mente de Cristo, eu posso vencer. Nessa mente de Cristo. Porque na nossa mente é difícil para vencer o mal com o bem. Mas na mente de Cristo, que é o bem, eu posso vencer o mal. As nossas bênçãos é o mal. O mal, Satanás é o pai da mentira, o pai do mal. E ele quer que você se torne igual a ele, maldoso como ele. E é isso que ele trabalha todo dia. Porque ele é um desterrado, não tem nem casa. Só que nós temos o direito de todos os bens para as nossas vidas aqui na terra. Se você não conseguiu ainda, você está recebendo esse ensinamento que te capacita para você poder desfrutar de tudo que te corresponde, de tudo que te pertence, de tudo que é seu. Ele nos mostra a verdade e nós vamos viver essa verdade. Então, nessa nova mente, que é a mente de Cristo, eu posso vencer o mal com o bem. Esse bem já está em nós. Quem crê nisso? Então, em Romanos capítulo 12, versículo 14 ao 21, diz assim: abençoai os que o pensamento de Cristo. Não é o que nos ensinaram, não é o que o sistema nos ensina. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Você percebe que você está fluindo numa natureza divina, de amor, uma natureza de paz, uma natureza de santidade, onde o mal não pode te vencer. Aí ele, no versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Ontem, quando veio um rapaz ali contando todas as suas misérias, a Valdecir, a pastora Raquel e eu estávamos aqui entregando os folhetos, os kits e tudo mais. E o rapaz, ele estava chorando. Aquilo me comoveu, que eu chorei com ele. Mas eu não carrego esse choro. Eu entrego então para ele a verdade de Deus. E entregamos o que ele estava precisando. E é assim que Deus quer que você se mova. No pensamento dele. Ele te abençoa tanto que você vai ter o que dar. Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Na medida, fluindo na mente de Cristo, você vai ter as consequências da vivência, da experiência da mente de Cristo, te encher de condições para você dar amor, dar alegria, dar gozo, dar riquezas, dar aquilo que o ser humano precisa. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. 16: sede unânimes entre vós, que tenhamos o mesmo pensar e decisões. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, a estar junto com os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esteja sempre baseado e movido pela palavra de Deus, que está te entregando a mente de Cristo. Isto é a mente de Cristo. Então ele está te entregando os princípios da mente de Cristo. Assim então todas as bênçãos te seguirão e te alcançarão. 17: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o bem, o que é certo
diante de todos, não só diante daqueles que é agradável aos teus olhos, daquele que você mais gosta, que tem gente que a gente se identifica mais e outro que a gente não se identifica tanto, né? Mas a palavra está dizendo aqui de todos. Se você não gosta mesmo, um pouco, começa a gostar da pessoa e começa então a abençoar aquela pessoa e fazer o bem, o que é certo diante dele também. Se possível, no que depender de vós, olha só isso aqui, ó. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se você tem algum desgosto com alguém, seja com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com for, a palavra diz: se depender de vós, esteja em paz com todo. Porque o contrário da paz é desavença. Aí Deus não habita. Aí Deus não consegue chegar com a sua bênção. Porque essa raiva, essa ira, essa amargura, esse ressentimento, ela fecha as bênçãos, as portas das bênçãos. Por isso tem que consertar o seu coração antes que o sol se ponha, para você dormir em paz e as bênçãos do Senhor venham sobre sua vida. Vivei em paz com todos os homens. 19. Lugar à ira de Deus. Deixa Deus resolver o problema. Deixa Deus se vingar. Mas a tendência do ser humano é que, se eu recebo uma patada, alguma coisa, na hora nós queremos devolver mal por mal. Mas o princípio da mente de Cristo, o princípio do reino, não é dessa maneira. Não é devolver com o mal, porque senão não tem fim. Quando eu devolvo com o bem, aquele mal vai acabar. Por quê? Porque eu estou agindo ao contrário daquilo que estava acontecendo. Vivei em paz com todos. Amados, não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois está escrito, que se a mente de Cristo está escrito, que a mente de Cristo nós encontramos na palavra. A vingança é minha, disse o Senhor. Então você não tem que se preocupar em se vingar, em devolver. Ah, falou mal, aí ele vai ouvir só. Ah, eu não levo desaforo para casa, né? Como se isso fosse vantajoso e benéfico. Aí você então acaba querendo devolver na mesma moeda. O princípio do reino, a mente de Cristo me ensina ao contrário. E assim então eu vou viver a vida de Deus aqui na terra. Perdoai aqueles que vos ofendem, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei. Se o Senhor falou que Ele vai retribuir, descansa, porque é Ele que vai resolver o problema. E você fica na paz, segue em frente. Diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, está falando não de mendigo. Ele está falando: se o teu inimigo, aquele que falou mal de você, aquele que te acusou, que te criticou, aquele que te difamou, aquele que te persegue lá no seu trabalho, aquele que fala mal de você ali com seu chefe, aquele que quer te passar a perna, aquele. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizerdes isto, amontoarás brasa sobre a cabeça dele. Agora, esse versículo 21 resume todas as passagens que a gente está falando. Não te deixes, presta atenção na palavra, não te deixes. Isso significa que você pode se deixar, que você pode ficar magoado, que você pode ficar ressentido, que você pode ficar com raiva, que você pode querer se vingar. Então ele diz: não te deixes vencer pelo mal. Porque se você está ali com seu coração magoado, você está ligado com o mal. Pretende receber as bênçãos de Deus e viver na mente de Cristo. Como é que você pretende ter vantagem sobre o teu inimigo, que é o diabo, sobre pobreza, doença, miséria, perseguição, uma série de coisas?
Como? Se você está ali ligado com o senhor do mal. Então nós muitas vezes não entendemos por que nós não recebemos as bênçãos do Senhor, por que nós não manifestamos a glória do Senhor, porque Deus não ouve as nossas orações. Então é muito importante não se deixar. Então é uma decisão sua. Você consegue entender, perceber que é uma decisão? Não se deixe. Isso significa que eu posso perceber que é uma decisão. Não se deixe. Isso significa que eu posso levar, não me deixar controlar, não me deixar dominar. Cai fora, porque eu quero viver na mente de Cristo e receber todas as bênçãos decorrentes dessa experiência de viver a mente de Cristo. Quantos querem ser abençoados nesse mês de maio? Então você vai agora está sendo instruído para poder ter essa condição de receber essas bênçãos e remover todas as barreiras, os empecilhos que não te permitem experimentar as bênçãos do Senhor. Isto é um processo. Então, de novo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você já percebeu que quando fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence. Nós estamos numa condição de guerra, de ataque. Vence. Te fala de algo, de ação, de uma atitude contra aquilo que quer te prejudicar, que quer te destruir, que quer te deixar para baixo. Então, você vai usar nessa guerra do bem, o mal, que está se levantando contra você, ou que já tem dentro de você. Você vai, então, pegar a sua espada, a sua arma, que é o bem, para vencer o mal, e ele vai cair por terra. Ele vai fugir. Por isso que ele diz, resistir ao diabo, com esse bem que está dentro de você, e ele fugirá de você. E a palavra diz que até os teus inimigos se tornarão amigos. Aqueles que se levantaram contra você, aqueles que te ameaçaram, que te vão colocar na cadeia, que vão te processar, que vão fazer isso, uma série de coisas horríveis. Diz a palavra que se você agir no bem, até os teus inimigos se tornarão amigos. Olha que tremendo. Eu não vejo vocês muito acreditando nisso. Quanto de abertura na sua mente para você estar preparado para receber essas bênçãos no mês de maio. Fazer valer. Quem vai fazer valer? Fazer valer. Eu tenho a mente de Cristo, vou fazer valer esses princípios da mente de Cristo através do meu viver. Fazer valer os valores de Cristo através de mim. Fazer valer esses princípios, essas verdades. Bondade, amor, misericórdia, justiça, humildade. Fazer valer esses valores do reino através de mim, para que eu possa experimentar as bênçãos do Senhor. Então você não está sendo mais ignorante a respeito daquilo que Deus quer entregar para você. Você não vai dizer eu não sabia, e você ficou guardando aquela mágoa, guardando ressentimento, guardando ferida. Tem gente que guarda ferida de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 10 anos atrás. A ferida que a mãe fez não sei o que, vai se resolver, caramba. Vai colocar no altar de Deus. Solta a sua mãe, que já não está nem mais viva. E você ainda está remoendo, ruminando aquilo, e Satanás está batendo palma, porque está te arruinando. E aquilo que Deus queria dar para você, você não está vivendo.
Quantas pessoas que não deu bem no seu relacionamento, o homem já foi embora, ou a mulher se foi, e a pessoa ainda fica ruminando o mal que fez, e acaba bloqueando a sua vida, acaba atrelando, ancorado naquilo que aconteceu de ruim, de mal. E o Senhor te disse hoje, esta manhã: meu filho, minha filha, não se deixe vencer por aquele mal que houve na tua vida. Solte agora. É o momento para você soltar agora. Aquilo que você esperou tanto para receber e não recebeu, solta agora, porque o teu Pai Celestial tem muito mais para te dar hoje. Aleluia. Enquanto a gente fica ali amarrado naquela ferida, naquela dor, naquela marca, naquele abuso, naquela violência, você está retendo, você não está avançando, você não está progressando, não está progredindo. Não foi isso que Deus preparou para você. Ele está te dando um ensinamento para você viver as abundâncias do Senhor e não continuar ruminando as coisas passadas. É o inimigo que fica colocando, ativando, potencializando. Não, mas ela deveria ter feito isso. O meu pai deveria ter sido o melhor pai. A minha mãe deveria ter feito isso. Escuta aqui, você está vivo agora. Por que ficar preso naquilo que foi, no que aconteceu? Eu estou vivo, eu tenho um Pai Todo-Poderoso que me ama perfeitamente, que deu o seu Filho por mim na cruz do Calvário e me deu a sua mente para eu hoje experimentar as vitórias, as bênçãos, as riquezas, as abundâncias do Senhor. E o inimigo ali trabalhando na sua mente para te reter. Você é uma pessoa imparável nas mãos do Senhor. Aleluia. Que tipo de legado você vai deixar para a sua geração, para a geração que virá? Que tipo de legado a VM Church vai deixar para esta geração e para o que virá? Que tipo de cristianismo nós vamos deixar para esta geração? Você é um patrimônio ativo de Deus aqui na terra para marcar a tua geração. E se nós ficamos em função das nossas feridas, lambendo as nossas feridas, nós não vamos deixar. Você não está aqui por acaso, não caiu de paraquedas. Foi Deus que preparou você ali no ventre da sua mãe, antes disso na eternidade, para você vir e manifestar os princípios de Deus, a mente de Cristo, a glória de Deus, as abundâncias do Senhor, a unidade, a harmonia. Que tipo de legado você vai deixar para a sua geração? Que tipo de legado este ministério vai deixar para esta geração? É uma responsabilidade. E poder me envolver com o projeto divino eterno de Deus e viver uma vida de alegria, de gozo, de realização. É de grandeza, gente. É de influência. É de impacto. Aí você, sim, Senhor, você tem a mente de Cristo e não pagou nada por isso. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo. E sinal disso, hoje nós vamos lembrar esse sacrifício de Jesus. No meio de dois salteadores, bandidos, homicidas, ele estava lá nu, com uma coroa de espinho, porque ele estava te entregando a coroa de glória dele. Ele ficou nu, sem as suas vestes reais, porque ele estava te entregando as suas vestes reais, para você vestir vestes reais, coroa de glória, andar como filho, viver como filho, vencer como filho na mente de Cristo. Isto é poderoso.
Será que você está realmente sendo tocado por isso? Ou você está ali justificando tudo ali na sua mente pequena e criticando o que eu estou falando? Não me interessa. Eu estou dando o recado que Deus me deu para dar. Se você recebe, vai mudar. Se você não recebe, vai continuar lambendo as suas feridas. Até quando? Não se cansou ainda? É hora de você entregar e começar a viver o que te pertence. Aleluia. Vencer o mal, vença o mal com o bem. O bem age, Eric, o bem age com reflexão. Está dormindo? O bem age com reflexão. Pensa primeiro e depois age. O bem age com reflexão. O mal age como? No impulso. Que mais? Na raiva. Na ansiedade. Que mais? Pregue comigo. Hã? Essas pessoas não estão aqui mesmo? Pode falar. No automático. No instinto. Na carne. Na impaciência. Se move com isso. Isso não faz parte da mentalidade de Cristo, da mente de Cristo. Percebe que ainda a gente carrega tudo isso sem perceber e a gente se move no automático. E o que nós recebemos? A consequência das nossas ações, a consequência dos nossos pensamentos. Os pensamentos geram as nossas atitudes e recebemos a consequência disso. E Deus está... Isto é a mente de Cristo. O mal age então por impulso, no automático, na impaciência, na inveja, na carne, nas emoções. O bem, porque ele age na mente humana. Mas nós temos o que? A mente de... Então a mente de Cristo vai controlar, se eu der lugar, a mente de Cristo vai controlar a minha mente, que é cheio dessas coisas que nós falamos e que nos leva à miséria, a destruição, a prejuízo, a uma vida de amargura, de tristeza, de solidão. Pode até estar com um monte de gente, mas está sozinho, porque você está lá mergulhado, imerso nessa amargura do passado. Ou então acha que sabe demais, é o detentor do saber, ninguém sabe mais do que você. E aí? De que te serve isso se você não está vivendo a mente de Cristo? Sempre quer ter razão e ter a última palavra. Você fica com isso e não vive a plenitude das bênçãos de Deus. Não se acomode e não se conforme com a pequena bênção que você está vivendo, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Então, o bem age no Espírito. O bem age no Espírito e flui então na nossa mente. E temos o resultado do fluir da mente de Cristo, que é uma vida abundante. Vou te dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aí. Na semana passada, alguém me pediu um conselho. Eu dei o conselho e a orientação, e a pessoa não aceitou. Ela recebeu aquilo que estava na mente dele. O que acontece? Depois me liga: você foi muito dura, não recebeu a informação que eu dei. O que acontece? Eu fiquei um pitbull, sem corda e sem fucineira. Sem corda e sem fucineira. Mas eu alterei tanto a voz que depois, meu Deus, se eu sabia o que eu falei, me pediu orientação, eu dei. Por que eu fiquei como um pitbull? Percebe? A mente do diabo satânica, adâmica, que ainda está dentro da gente. E eu disse então: Senhor, me perdoa.
mas graças te dou, porque estou vendo que ainda tem aquilo que me amarra, aquilo que me detém, aquilo que me limita. Então, enquanto estava escondido, ele me controla. Mas quando eu percebo, você percebe a cobra, ele já não pode te morder, porque você já viu. Satanás faz isso, ele esconde da gente, para ele poder continuar nos controlar. E Deus permite nos colocar em situações para revelar aquele conteúdo maligno que não te permite avançar, que te limita e que te coloca numa condição de miserável, controlado pelo inimigo. E eu disse então, glória a Deus, porque eu pude entrar em contato com aquilo. Eu pedi desculpa para a pessoa por ter alterado a voz, porque eu percebi que não deveria. Isso não é a mente de Cristo. Isso porque eu estava ali trabalhando para trazer a mensagem do vencer o bem com o mal. Aí Deus revela. Então fique feliz quando você consegue ver as tuas falhas. Fique feliz por perceber as tuas fraquezas. Fique feliz por perceber os teus erros, porque esses erros são os teus professores que vão te levar numa dimensão de glória, quando na verdade através desse erro Satanás queria te controlar. Enquanto você não vê, ele te controla. Quando você vê, você controla. Quando você vê, você controla. Veja então uma vantagem quando você se depara com as suas falhas, e é Deus mesmo que te mostra para você avançar em todas as áreas da sua vida. Que horas são? Meu Deus do céu, já acabou. Deixa eu dar um exemplo. Vocês me deixam dar um exemplo? Gênesis 50, 19 ao 21 diz assim: respondeu, isso não significa que terminei a mensagem, só vou dar um exemplo. Respondeu-lhe José. Você sabe a história de José? Vendido pelos irmãos, depois foi na casa de Potifar, caluniado, foi preso, ficou 13 anos preso, e depois dali que conseguiu sair para se tornar um príncipe, um rei do Egito. Então olha só, respondeu: vós na verdade intentastes o mal. Vocês, eles intentam o mal contra a tua vida. Satanás intenta o mal contra a tua vida, seja através de pai, de mãe, de marido, de esposa, de concorrente, de amigos, de parentes. Intentaram o mal contra você. E então você reconhece: estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou, tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e a vossos filhos. Vocês entenderam que o mal quis te amarrar, quis te limitar, quis te controlar, mas Deus é contigo. Deus trabalha ao teu favor. E aquele lugar de masmorra, de prisão onde ele estava, Deus transforma em bênção. Satanás está sempre intentando o mal contra as nossas vidas. Seja lá um empresário, o pastor, o evangelista, o apóstolo, o que for, Satanás intenta o mal, mas cabe a nós. Naquele tempo, José continuou adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E todo aquele mal que foi intentado contra ele, Deus transformou em bênção. Eu quero te dizer que toda perseguição, todo intento do mal, toda trama do inferno, toda arquitetura satânica no oculto contra a tua vida, contra a tua empresa, contra a tua família, Deus está transformando em bênção. Deus está transformando em bênção. Deus está te dando a consciência da mente de Cristo para fluir na grandeza de Deus.
na riqueza de Deus. E você vai ajudar muita gente. Você vai alimentar muita gente. Receba isso, você vai alimentar muita gente espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Você vai ajudar muita gente. Aí onde você está, fica de pé em nome de Jesus. Deus te coloca num lugar alto de governo, para você governar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, para fluir agora, a partir de hoje, na mente de Cristo. Não importa o quanto você falhou, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você passou de situação difícil, o Senhor te colocou vivo, você está viva, e o Senhor então está transformando todo o mal que você já viveu em bênção. Quem crê nisto, neste mês de maio, você vai começar a experimentar essa grandeza de Deus, essa mudança de mentalidade que Deus está operando na tua vida. Se você passou por essas situações, seja na sua infância, adolescência, juventude, na vida matrimonial, na sua empresa, pois coloque todas essas questões agora na presença de Deus. Coloque tudo no altar de Deus. Se desliga, se desfaça. E diga para Deus agora: eu não vou ficar em função dessas feridas, dessas dores, dessas perdas. Ah, Senhor, eu trabalhei tanto e perdi tudo. Lembra-se que Jó trabalhou muito, e ele disse: ainda que o Senhor me mate, eu vou confiar nele. E sabe o que aconteceu? Foi restituído 2 vezes mais de riqueza o que ele já teve. É essa transformação, essa restituição que o Senhor está fazendo na tua vida. Começa a abrir a sua boca, a orar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Entregue tudo ao Senhor. Entregue, não fique ali em função das tuas perdas, das tuas dores, das tuas feridas. Não fique em função da tua raiva, do teu ressentimento, da injustiça que cometeram com você, porque na mente de Cristo há uma transformação de justiceiro para viver uma vida de justiça de Deus. Não te pertence a vingança. Não precisa permanecer no mal que você já percebeu que está dentro de você. Agora você diz: eu deixo esse mal e eu me proponho a partir desse momento a bondade, de misericórdia, de humildade, de perdão, de alegria, de mansidão. Aleluia. Vai entregando tudo. Eu entrego tudo a ti, Senhor, por causa do teu amor, porque tu enviaste Jesus para morrer no meu lugar. Tudo que o Senhor tinha era Jesus, enviou para morrer no nosso lugar ali na cruz. Ele estava nu porque me deu suas vestes reais. Ele estava com coroa de espinho porque me deu a sua coroa de glória, para viver aqui na terra a glória do Senhor. Deus, dá-nos consciência desta realidade. Dá-nos consciência desta verdade. Dá-nos consciência deste grande amor. E podemos dizer como Paulo: esta leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória que Deus preparou para nós. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você entregou ao Senhor? Há um novo tempo para você viver a partir desse mês de maio, no nome de Jesus Cristo. Tudo que aconteceu de ruim não é maior do que a morte e ressurreição de Cristo. Tudo que aconteceu e que foi roubado não é maior do que Deus está derramando sobre a tua vida. Eu disse: Deus está derramando coisas muito maiores e gloriosas sobre a tua vida, no nome de Cristo Jesus. Aleluia. Marcar este dia com a vitória de Cristo. A pastora Lilian e a pastora Raquel podem passar aqui em frente, por favor. Aleluia.
nós vamos participar. Quem pode participar? Aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pode participar da ceia do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode aceitar agora. Eu quero fazer uma oração por você. Se você ainda não recebeu Jesus e quer experimentar tudo isso que o Senhor trouxe para nós hoje, você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Levante sua mão onde você está ali, que eu quero fazer uma oração por você, para que você possa experimentar toda essa grandeza de Deus na sua vida. Levante as suas mãos, uma mão em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, você que levantou a sua mão, diga comigo, para que o inimigo ouça: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu recebo a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver na mente de Cristo. Eu recebo a vida eterna que Jesus trouxe na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição. Anota o meu nome no livro da vida. Perdoa todo o meu passado. E faz-me hoje uma nova criatura, com a mente de Cristo, para viver junto contigo uma vida de vitória. No nome de Jesus. Amém. A gente fala assim, viver uma vida de vitória. Para ter vitória você precisa vencer, né? Só que agora você não está sozinho, você está com Deus. Amém? Vamos então, você já recebeu hoje Jesus, pode participar a ceia do Senhor, que é a ceia da aliança, a ceia de uma vida de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Vamos orar com a pastora. Cadê? A pastora Lilian está aí, vai orar pelo vinho, pelo suco de uva. A pastora Raquel vai orar pelo pão. Podemos orar então, em nome de Jesus. Aleluia. Pai de amor, Pai de bondade, na Tua presença santa, majestosa e sublime, te agradecemos pelo Teu incomensurável amor, um sacrifício absolutamente indescritível, Pai, que nos permite estarmos hoje aqui compartilhando deste memorial que é a mesa da vitória, Pai. E nesta hora, aleluia, Deus, consagro este pão, que glória é símbolo do Teu corpo que foi partido por nós naquela cruz, Pai. E que a partir disto, Pai, ao comermos, que toda enfermidade seja repreendida do nosso corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés, Pai. Declaramos cura, não só cura física, mas cura emocional também e libertação em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez, obrigada pelo Teu amor. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Santo Deus, te glorificamos nesta manhã. Adoramos o Teu poderoso nome maravilhoso, que nos foi dado através de Jesus, com quem nós nos podemos maravilhar. Nosso conselheiro que nos dá conselhos eternos. Tu és o nosso Deus forte, a nossa fortaleza em momentos de fraqueza, de debilidade. Tu és o nosso príncipe da paz. Tu és a nossa paz em situações de turbulência. Tu és aquele que nos acalma. As Tuas palavras, ó Deus, elas nos acalmam, elas nos dão tranquilidade à nossa alma. Te agradecemos, Jesus, porque nós te temos. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo e nada me falta, nada nos falta. Por isso nos alegramos na plenitude de vida que Jesus nos deu, através da cruz, do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. Por isso nesta hora nós nos reunimos como família, consagramos este elemento a Ti, ó Deus, este suco de uva, Pai amado, e nós ceiamos em família, em união, pelo sacrifício de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Então
todos os que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, pode pegar do pão, que significa o corpo de Cristo, pode pegar o suco de uva, que significa o sangue de Jesus. Quando você recebe, fecha os teus olhos e decreta dentro de você aquilo que o Senhor já preparou, que seja liberado para a tua vida neste mês de maio. Em nome de Jesus, decrete, declare aquilo que você já estava esperando. Hoje foi desatado. Agora, aquilo que Ele já preparou para você na eternidade. Ele te ama, está com você. E ao partir Aleluia, o pão, Glória a os Jesus. nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Glória a Deus. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Glória a Jesus. Você já decretou? Você já tomou consciência de quem você é como filho? E não mais viver essa vida limitada que o inimigo quer para você. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 11, 23. Pois o apóstolo Paulo, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus. Aleluia. Nesta consciência, vamos participar primeiro do pão, que significa o corpo de Cristo. Feche os teus olhos e participa. Damos graças a Ti, Senhor, por este corpo que foi dilacerado por nós. Te agradecemos, declaramos saúde no nosso corpo, em nome de Jesus. Podem comer todos, em nome de Cristo. Tome consciência que este sangue foi derramado na cruz do Calvário, firmando uma nova aliança entre céus e terra. Por isso você é mais que vencedor em todas as coisas. Que você tome com essa consciência de vencedor, porque Jesus já na cruz venceu por vocês. E por isso que nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu.
declarando a tua vitória em todas as áreas da sua vida: saúde, emoções, relacionamento, finanças, empresas, negócios. Haja vitória na tua vida. No nome de Cristo Jesus, Pai, receba a nossa adoração. Amém, Jesus. Podem tomar. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Quem está feliz? Vocês vão felizes. O Senhor transformou todo intento do mal em bênção para a tua vida. Em paz nós viemos e em paz nós voltaremos para casa. Amém. Aleluia. Aplaudam ao Senhor.